vergonha de gravar. Hoje faz tempo que eu não treino esse negócio aqui. Aí eu tô tipo, ai, não me olha. Não olha pra mim, não. Não olha. Então não olha, entendeu? Coloca aí, me escuta e finge que eu não tô aqui, não. Mas deixa aí, pra gente criar uma amizade. Mas finge que eu não tô aqui, não. Enfim. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre medos de sentir coisas. E é isso. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei se você. Que hora você está ouvindo esse vídeo. Eu sou muito mal educada, não me apresentei. Eu sou a Bea Souza. E eu falo um pouquinho sobre arte, mas não sobre arte necessariamente, mas sobre sentimentos que me atravessam, sensações, situações, coisas que me atravessam, sendo uma pessoa que faz arte, né? Sendo uma artista visual. E, e exatamente isso que eu queria, que me pegou essa semana e eu anotei que eu queria gravar alguma coisa sobre isso, né? Que eu tenho, desde pequena, eu tenho muito medo de sensações intensas. E uma coisa importante pra falar é que eu sou uma pessoa neurodivergente, eu sou assim, medicada, a gente tem ansiedade, a gente tem depressão, a gente tem o quê? Também não tem dinheiro, essa parte também é importante colocar, porque é problema, né, no mundo capitalista. Ah, mas tem um cachorro e que também envolve bastante sentimento, muitos sentimentos, ter um cachorro. E nesse bololô de situações, é, eu me vejo fugindo muito de tudo que é sentimento, assim, sabe? Tipo, inclusive sou pisciana e as pessoas brincam que eu sou a pessoa menos pisciana que elas conhecem, porque eu sou meio pragmática, assim. Eu mirei em não ser uma pessoa xalala harembou do peixes e acertei em ser a pessoa mais chata do oposto de peixes, que seria virgem. Então eu mirei no contrário. Mirei em ser equilibrada, na verdade acertei no desequilíbrio do oposto, entendeu? Que é o quê? Ser um pouco controladora, ser um pouco pragmática, ter medo de um pouco de tudo. E isso é desde pequena, desde pequenininha, assim, eu tenho... imagina uma criancinha escrevendo poemas, né, e sendo melancólica, e tendo aquela sensação de, tipo... Eu lembro de falar pra minha mãe, assim, cara, eu tô sentindo demais. O quê? Sei lá, tava sentindo demais. Mas eu tô sentindo muita energia também, né? Hiperatividade, então tô sentindo muita coisa. E você imagina, adolescência, um soco na cara, de sensações e sentimentos e tal. Então eu passei a fugir realmente de sentimentos. E, e uma coisa que eu ia comentar, que eu acho que todo mundo faz, todo mundo gosta de fazer, que é quase todo mundo, né? Que é aquela sensação, tipo, cara, eu quero escutar música e você ficar divagando, tipo, flutuando com sentimentos de música, assim, né? E eu reparei o quanto tava grave já a situação, de o quanto eu tô fugindo de tudo que é intenso, de tudo que eu não tenho controle, tudo que eu tenho de sentimentos, é, quando eu parei de querer ouvir música, porque eu tava com medo de gostar da música. E aí eu queria que a editora, no caso sou eu mesma, colocasse uma cara de palhaço. Porque, é, mesmo que você não seja uma pessoa neurodivergente, talvez você já tenha tido aquela sensação de, tipo, colar chiclete. Tipo, uma música que colou que nem chiclete na sua cabeça e você quer ficar ouvindo ela eternamente. E aí tem uma hora que você enjoa. Ela para, né? Para de... Ela dá uma enjoada ali. Tanto você escuta, dá uma enjoadinha, aí você escuta outra coisa e tal, beleza, ok. Pra muitas pessoas isso é uma coisa normal. Tipo, tranquila, tô escutando uma música, estou viciada nessa música, vou escutar essa música loucamente. E depois eu paro, troco. Eu não tô conseguindo. Eu não tava conseguindo fazer isso. Por dois sentimentos. O primeiro é que o sentimento que a música tá me dando enquanto eu tô viciada nela é, é muito intenso. Então, assim, se ela tá me fazendo sentir tristeza, vai ser muito intensa aquela tristeza. Se eu tô sentindo alegria, vai ser muito intensa aquela alegria. Se eu tô sentindo ansiedade, vai ser muito ansiosa aquela ansiedade, entendeu? E aí o medo de perder a música, porque a partir do momento que eu tô ouvindo ela sem parar, loucamente, eu já sei que eu vou enjoar dela em algum momento.
Então, esse sentimento de, cara, eu vou enjoar dessa música em algum momento. E é esse medo de eu vou perder essa música, eu vou perder essa intensidade. E se for uma música que tô me sentindo alegre, que tá me fazendo pensar em, às vezes, brincadeiras bobas e gostosas, eu vou falar, eu vou perder a brincadeira bobas e gostosas que o meu cérebro tá criando pra mim, enquanto eu estou ouvindo essa música, a partir do momento que eu enjoar dessa música. Então eu não posso nem ouvir essa música, porque se eu ouvir, eu vou enjoar, e aí vai ser muito triste o sentimento de enjoar dessa música. Probleminha, a gente tá fazendo terapia assim, a gente tá indo na terapia. E eu fiquei, cara, meu Deus, acho que, acho que tá esquisito esse bagulho aqui. E aí eu tive uma tarefa, que é me permitir sentir um pouco mais, né? Me permitir entrar um pouquinho nos hiperfocos, como a pessoa TDAH que sou, como a pessoa neurodivergente que sou, entrar um pouquinho nos hiperfocos, deixar o hiperfoco me abraçar só um pouquinho. Porque até nos meus hiperfocos eu tô fugindo. Até nas coisinhas que me faz bem, eu tô dando uma fugida aqui. Então eu comecei a deixar que acontecesse em algum momento. E, e comecei a usar isso pra, pra deixar escapar. E, cara, eu me sinto uma artista muito, é, é, muito falsa até. Porque essa coisa do artista que usa o sentimento. Ai, bati no microfone. É, o artista que usa o sentimento pra poder criar, né? Eu não consigo fazer isso. Por quê? Porque o sentimento é muito intenso pra poder criar. Entendeu? A loucurinha da pessoa. Então eu passei a desenhar e a criar e a dançar e tudo que eu fiz de arte até hoje, muito naquele lugar do que eu deveria criar de arte. E não necessariamente aquilo que eu gostaria de criar de arte. Porque assumir aquilo que eu gosto é difícil de dar conta, sabe? E, e aí só que daí eu comecei a pensar um pouco mais sobre isso e tá mudando completamente a minha vida. Essa situação de sentir e ter medo da intensidade do sentimento. E vou contar uma coisa que aconteceu e vou mostrar pra vocês um desenho que eu fiz esses dias. Eu tava escutando uma música, de novo, a questão da música, que, né, eu acho que todo mundo tem aqueles momentos intensos com a música, e eu tava evitando comprar um foninho que fosse melhor, um fone de ouvido que fosse um pouco melhor, primeiro porque não tinha dinheiro, e segundo que eu falava, cara, se eu pegar um fone um pouco melhor, eu vou, acho que ficar muito imersiva ali na música e tal, então eu prefiro, é, sei lá, deixar um pouco um fone vagabundo que só me distrai e tal, só que eu realmente preciso de isolamento, eu preciso de é, ter esse cuidado um pouco mais com a informação sonora, porque eu tenho uma sensibilidade, então eu falei, não, eu vou investir um fone um pouco melhor. Aproveitei e fui estrear, né, nas primeiras semanas do foninho, coloquei uma música que eu gosto pra caramba, e eu tava deitada ouvindo música, e veio um negócio, um sentimento, e eu levantei, abri o caderno e comecei a pintar, e fiz só um desenho, e eu até anotei, eu anotei que o nome desse desenho é Como Nascem as Ideias. E eu desenhei essa costela de nanquim e com uma líquido vermelho, assim. A sensação que eu tinha era isso, era que tivesse fervendo o sangue de dentro para fora, no meio das costelas, escorrendo, assim. E isso também é uma coisa que sempre fez muito sentido para mim, que o corpo, ele tá totalmente relacionado nessa intensidade de sensações, né? E eu levei até pra terapia esse desenho, porque é um desenho que eu fiquei com medo. É um desenho que eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo porque eu gostei muito dele. Ele é um desenho que não tá tecnicamente bacana, não é um desenho que você fala, nossa. Não, mas era um desenho que eu falei, cara, faz muito tempo que eu não desenho algo com coração. E eu não acho, honestamente, tá, que arte seja arte ou qualquer coisa que a gente queira fazer tem que ser feito só com o coração, pelo amor de Deus, porque, de novo, lembrando que eu sou a pisciana, a menos pisciana deste mundo. Eu acho que a gente tem que fazer com dedicação, a gente tem que fazer com técnica, a gente tem que fazer todas elas, tá? Não é uma técnica específica, mas todas, a gente tem que ter rotina, a gente tem que ter trabalho, a gente, né? Essa coisa de talento, das emoções, né? Não é um negócio que eu incluo muito, mas
Mas eu acho que existe o equilíbrio, né? De você não, de você fazer coisas totalmente ou no automático, ou só no pragmático, ou só no que eu deveria e tal, e você não tem aquele impacto, assim. E no final do dia, quando eu lembro que eu faço, que eu lembro que eu gosto de arte, eu lembro que eu tô fazendo, arte é sobre sentir, né? Não só sobre sentir. E também não precisa ser sobre sentir. Mas também é sobre sentir. Também pode ser. E eu esqueço desse detalhe. Eu esqueci completamente desse detalhe. E olhar uma coisa minha, um desenho meu, que eu olhei e falei, caraca, isso aqui me impactou por muitas coisas. E uma delas é por ser simples. É só um rabisco. É só um negócio. E isso tá mudando até o estilo que eu tô desenhando. Está mudando muito, assim, porque eu fico muito perdida no que eu devo e o que eu gosto. Eu julgo muito mais aquilo que eu gosto do que aquilo que eu devo. Eu vou dar um exemplo. Quando eu comecei a estudar arte, assim, desde sempre, na verdade, eu sempre quis trabalhar um pensamento decolonial, porque a gente é completamente embebido de gosto, né? Tudo que a gente gosta, tudo que a gente mergulha, que passa por alguém que disse, né? Nada, a gente não cria nada do vácuo. E como a gente tem uma influência colonial, né? Nós somos nós somos todos colonizados. Nossos gostos, eles também são colonizados. E eu sempre quis quebrar isso, eu sempre quis, eu vou estudar outra forma, eu vou estudar outros gostos, eu vou estudar outras referências do que aquilo que chega para mim em lugares clássicos ou em lugares mais tradicionais, né? Só que eu ficava perdida nisso. Por duas coisas. A primeira é achar que eu é, devo gostar de tudo aquilo que eu coloco como referência decolonial. Então, se eu coloquei como referência decolonial, automaticamente eu tenho que gostar, o que claramente não é. E falar tudo aquilo que também não. E ao mesmo tempo não conseguir fugir de tudo que é uma arte clássica, a técnica, né? Aquele lugar, aquele espaço de imaculado do que é o bom, do que é certo, do que é bonito, do que é feio, tarará, de criticar isso e ao mesmo tempo eu não consegui fugir totalmente disso. Então eu falo, cara, eu quero desenhar uma coisa desse jeito, eu quero fazer coisas desse jeito, eu quero sentir coisas desse jeito. Mas na hora H eu me vejo criticando os meus desenhos, criticando a minha arte, criticando a minha forma de viver, porque ela não tá seguindo algum padrão ou alguma coisa. E eu acho que a gente sente muito isso o tempo todo, né? E, enfim, essa conversa foi até para outro lado que não era necessariamente sobre isso. Mas voltando sobre o medo de intensidade, de sentir aquilo que a gente sente. É, e só que assim, o medo de sentir demais, de ouvir, e me fez, pelo contrário, fugir de coisas que eu gosto, porque rola aquele julgamento, né, do que eu gosto ou do que me faz bem, daquela intensidade. Fugir também daquilo que eu não gosto, só que também julgar muito aquilo que eu não gosto, julgar muito aquilo que eu gosto, julgar o tempo todo e não tomar decisões que possam ser saudáveis para mim também. Ai, bati no microfone de novo. E, e eu passei a fazer coisas, eu me enfiei nos buracos, assim, ao longo da vida, pelo medo de sentir, medo de ouvir aquilo que eu tô sentindo, medo de ouvir o desespero, medo de ouvir a ansiedade, medo de prestar atenção naquilo que eu tô fazendo, de tentar achar um equilíbrio entre a intensidade dos sentimentos ali. E eu me vi num burnout de anos, me vi num burnout de anos, justamente porque eu tava é louco isso, eu me vi tão desesperada de todas as possibilidades que eu sentia que eu me perdi na intensidade. Justamente na intensidade, ou seja, geralmente aquilo que a gente foge pra caramba, a gente volta para aquilo, né? E, e agora eu me vejo mudando muito até meu estilo de desenhar, eu me vejo mudando espaços que eu tô
convivendo, é uma coisa tão ridícula, mas me permitir ouvir uma música até eu enjoar. Tá sendo um exercício que anos eu não faço. Faz anos que eu não escuto uma música sem controlar. Tipo, não, eu não posso escutar essa música porque eu vou enjoar e eu não. Não, é um exercício de, cara, eu quero ouvir essa música, eu quero ouvir essa música mais um pouquinho. E se eu enjoar, eu vou enjoar. E talvez ela volte um dia, mas eu quero ouvir, eu quero ouvir. E. Porque no final é só uma música, sabe? Sabe, eu sei que agora, eu não tô assistindo a novela, mas eu sei que agora na novela tem um negócio de tipo, quem mata, como é que é? Quem rouba, quem mente rouba, quem rouba mata. É um negócio assim. A gente não precisa estar indo pra esse lugar, sabe? Do tipo, a gente não precisa estar tipo achando que é, se eu não souber controlar o meu desejo de escutar uma música até enjoar, eu já vou estar usando drogas. Não é a mesma coisa, sabe? Tipo, porque se eu não fizer isso, eu não vou conseguir controlar o meu desejo de, sei lá, de sei lá, passar o dia inteiro dormindo e foda-se, porque a vida, não sei, nem sei, eu nem consigo imaginar as situações, mas porque não faz sentido, entendeu? Tipo, é, é pura loucura. E eu queria compartilhar essa loucura porque eu queria contagiar mesmo. Essa sensação de quem foge da intensidade, quem foge, né? Tem gente que mergulha na intensidade loucamente, tem gente que foge da intensidade. Só que eu acho que é, se você faz os extremos, você acaba caindo nos mesmos buracos, nos mesmos lugares, assim. É uma grande loucura. É uma grande loucura intensa.